Olá, hoje é quinta-feira, dia 9 de maio, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre traz tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV, da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Bom dia, Marcelo. Olá, Deluana, bom dia a você que nos acompanha pela TV. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo pelo sinal aberto da Grande Florianópolis e também de Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa Conecta de hoje falando das votações realizadas ontem na cidade de Blumenau, onde a Assembleia Legislativa realizou a primeira edição do programa Alesc Inclusiva, levando toda a estrutura do Parlamento catarinense para aquela cidade do Vale do Itajaí. Foram realizadas reuniões de comissões e também votações durante a sessão ordinária. E durante uma dessas votações, os deputados aprovaram duas propostas de emenda à Constituição, uma delas falando de recursos para a Defesa Civil e outra sobre os serviços públicos aqui em Santa Catarina focados no sistema de transporte público. Marcelo. Essa primeira PEC, Deluana, que você falou a respeito da Defesa Civil, ela foi subscrita pelo deputado Camilo Martins e por outros 14 parlamentares. Qual é o objetivo? Incluir na Constituição a previsão de que, no mínimo, 0,5% das receitas orçamentárias do Estado sejam destinadas para um fundo específico para a Defesa Civil, para que os municípios do Estado como um todo tenham recursos para socorrer eventuais catástrofes climáticas, desastres naturais, como a gente percebe que ocorre aqui no Estado. A outra PEC, essa primeira PEC, passou pela fase de admissibilidade, ou seja, ela ainda vai passar pelas comissões de mérito e depois voltará a plenário para aí sim ser votada. Essa segunda PEC que a Deluana falou a respeito de serviços públicos de transporte, foi feita uma alteração por sugestão do deputado Napoleão Bernardes para incluir uma nova modalidade de exploração desses serviços, que é a autorização. Essa PEC, diferentemente da anterior que eu disse, essa já foi aprovada e vai ser transformada em emenda constitucional. A gente acompanhou essa votação realizada na cidade de Blumenau e conversamos com o deputado Napoleão Bernardi, que foi o autor do PSD, que foi o autor dessa proposta de emenda à Constituição, proposta que também foi assinada por outros deputados. Ele conversou com a nossa reportagem e falou um pouco mais sobre essa PEC, então, aprovada ontem na cidade de Blumenau e que provavelmente vai valer, então, aqui em Santa Catarina. Acompanhe. O direito brasileiro prevê 3 modalidades de delegação de um serviço de interesse público. Pode ser a concessão, que é algo de mais longo prazo, pode ser uma permissão e o direito brasileiro prevê a possibilidade da autorização, que tem uma flexibilidade a mais, justamente para aqueles casos em que os contratos eles precisam ser alterados ao longo do tempo. O mundo tem mudado, então concessões, por exemplo, tem que ter regras fixas e estáveis ao longo de um período de 20 anos. E em 20 anos, nos dias de hoje, a gente sabe que as coisas podem mudar com muita velocidade. Então, é incluir na Constituição do Estado aquilo que o direito administrativo já prevê e que garante, portanto, autorizações que, por decreto, possam ser adotadas pelo governo do Estado nas situações em que isso se torne melhor do ponto de vista do interesse público. E ontem também tivemos reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com a participação de representantes da Defesa Civil de vários municípios ali da região do Vale do Itajaí. Eles fizeram uma ampla discussão sobre mudanças climáticas no Brasil e em Santa Catarina, que costuma enfrentar bastante esses episódios, Marcelo. Um dos objetivos do Alesc Itinerante, que foi realizado essa semana em Blumenau, é trazer para a região problemas específicos daquela região. E é indiscutível que a questão das cheias, a prevenção a desastres naturais, é uma das principais preocupações do Vale do Itajaí. O deputado Marquito, que é o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia, promoveu essa reunião com os demais membros da comissão, com o intuito de ouvir os representantes de 28 defesas civis de municípios do Vale do Itajaí e saber quais são as estratégias necessárias para desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e à mitigação de desastres naturais. Eles falaram bastante sobre esse assunto nessa reunião realizada ontem e ficou definido também a realização de audiências públicas aqui no estado para aprofundar ainda mais esse assunto. A gente conversou com o deputado Marquito do PSOL, que é o presidente dessa comissão, e ele falou um pouco mais sobre os próximos passos em relação a esse tema das mudanças climáticas aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Realização de uma audiência na região do Vale do Itajaí,
em conjunto com o colegiado da Defesa Civil da FECAM e com as defesas civis dos municípios da região, para a gente realizar um trabalho de levantamento do que tem pendente ainda das ações emergenciais da última evento climático extremo de outubro e novembro do ano passado e também o que a gente precisa de estruturação para ações preventivas da Defesa Civil na região, tendo em vista que os eventos climáticos extremos acontecerão. E também tivemos ontem realização de uma reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do Parlamento. Também foram convidadas pessoas para participar dessa reunião e entre os convidados estavam os representantes do Instituto Gentes e também da Cafeteria Especial, que é uma cafeteria tradicional lá da cidade de Blumenau, inaugurada há alguns anos, Marcelo. É uma cafeteria que tem entre seus funcionários, seus colaboradores, pessoas com deficiência. O tema dessa reunião da comissão foi justamente a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A gente sabe que existe uma lei de cotas que exige a contratação de pessoas com deficiência, porém um dos grandes problemas é a capacitação dessas pessoas. E o Instituto Gentes, que participou dessa reunião, trabalha nesse sentido, ou seja, voltado à capacitação, a promover, a incentivar a capacitação da pessoa com deficiência para a sua inclusão no mercado de trabalho. Esse foi o principal assunto discutido ali pela comissão nessa reunião. A gente acompanhou essa reunião e também essa premiação recebida pelo fundador do Instituto Gentes. Conversamos com o deputado Vicente Caro Preso, que é o presidente da comissão, também com o Giorgio Sinestre, que é o fundador do Instituto, e ainda com o Leandro da Silva, que é um dos funcionários da Cafeteria Especial. Acompanham. Uma iniciativa inclusiva, é uma iniciativa contra o capacitismo, é uma iniciativa que valoriza o ser humano, que dá uma oportunidade, que abre perspectiva de cada vez mais independência, que essa é a função de todo o trabalho dessas entidades e da sociedade como um todo, para as pessoas cada vez mais terem uma vida independente ou procurarem ter. São atitudes como essa, né, que são louváveis para que as pessoas sintam-se cada vez mais participantes da vida e do convívio social. Eu sou formado em filosofia, né? Eu sou especialista em antropologia, é minha área de pesquisa. E quando eu abri uma empresa que trabalhava com gestão de pessoas, ela já deu início com esse propósito de ter uma entrega social, que fosse concreta, que fosse permanente, né? Que não fosse pontual. E aí nasceu a ideia de a gente fazer um espaço onde a comunidade pudesse participar e interagir com a inclusão acontecendo ali na convivência. Então a ideia da cafeteria nasceu com esse propósito. Assim, ó, a cafeteria especial, eu trabalho bem, né? Eu lavo louça, eu passo pano, água nas mesas, recebo as pessoas. Lembrando sempre que a cobertura completa sobre todas essas reuniões realizadas em Blumenau durante essa primeira etapa do programa Alesc Inclusiva já estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também com cobertura especial das redes sociais do Parlamento. Agora a gente fala um pouquinho sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos deputados. O que a gente pode destacar, Marcelo? Olha, essa semana, Deluana, a cobertura principal das redes sociais foi focada no programa Alesc Itinerante, realizado em Blumenau. As redes sociais, em especial no Instagram, destacaram ali um local específico, né, um destaque no Instagram para os stories que foram feitos durante a presença da Assembleia em Blumenau. Também, nesta semana, as redes sociais trazem como destaque a campanha de valorização dos catarinenses, marcando a comemoração de 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Lembrando que essa campanha, além de você ver nas nossas redes sociais, ela está sendo veiculada na programação da TVAL e também nas emissoras de televisão aqui do estado de Santa Catarina. Isso, Marcelo. E lembrando também que a gente segue acompanhando todas essas reuniões, as próximas etapas também do programa Alesc Inclusiva, que serão realizadas em outras cidades aqui de Santa Catarina, com acompanhamento da nossa equipe de comunicação na agência de notícias do Parlamento e também nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Agora a gente segue falando um pouco mais sobre essas reuniões que foram realizadas na cidade de Blumenau no dia de ontem, onde tivemos também reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público com a análise e aprovação de alguns projetos de lei, inclusive
um deles de autoria do deputado Mário Mota, do PSD, que prevê as visitas virtuais para quem está internado em hospitais aqui de Santa Catarina. Já existia uma previsão de visitas virtuais para quem estava com Covid, mas agora o objetivo dessa lei é ampliar para qualquer um que tenha dificuldades de fazer essas visitas presencialmente. É um ajuste na legislação, até porque a gente já viveu a situação na pandemia de Covid, a pessoa tinha que ficar isolada e a única forma de contato com o familiar era por meio do celular, por meio de uma videochamada. Esse projeto do deputado Mário Mota visa fazer com que isso não seja algo específico só da situação de pandemia, mas que a qualquer momento o paciente possa entrar em contato com o seu parente que não está internado, obviamente, via telefone celular ou qualquer outro mecanismo que permita uma videochamada, que hoje é muito comum até em função da qualidade da internet que a gente tem. Exatamente, Marcela. A gente acompanhou essa votação e as nossas equipes de comunicação conversaram com o deputado Mário Mota, do PSD, que falou um pouco mais sobre essa iniciativa. O inicial era simplesmente modificar a lei que já existia. O deputado Fabiano da Luz foi muito feliz, apresentou uma emenda substitutiva propondo uma nova lei, independente daquela que já existia. E a própria Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Saúde também foram favoráveis, mas valendo para qualquer doença de contágio. Ou pessoas que vão, por exemplo, para um isolamento de uma unidade de saúde, terem proporcionadas por essa unidade de saúde a possibilidade de receberem visitas virtuais, de terem contato com seus familiares, o que muitas vezes não era possível na medida em que hoje temos, através dos celulares, através da digitalização da imagem e do som, essa possibilidade. E também ontem, em Blumenau, os deputados realizaram reunião da Comissão de Finanças e Tributação, onde foi aprovado o orçamento para análise da LDO para o ano que vem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, que inicialmente já prevê a mais de recursos de 5 bilhões de reais. E os deputados aprovaram, então, um cronograma de votação que se estende até julho, Marcelo. Esse é um procedimento necessário para definir qual vai ser o trâmite desse projeto importante, que é uma espécie de antecipação, uma prévia do orçamento do ano que vem. Então, com base naquilo que foi deliberado na reunião de Comissão de Finanças, já na próxima semana, na próxima quarta-feira, o relator, o deputado Marcos Vieira, apresenta o seu parecer preliminar. Ele abre o prazo aí de um mês, praticamente, para a apresentação de emendas parlamentares, emendas de bancada. Depois desse prazo de um mês, por volta do dia 14 de junho, será elaborado o parecer definitivo, que será submetido à votação da comissão já no começo do mês de julho. A previsão é de que o projeto da LDO venha para plenário no dia 10 de julho, para votação. A gente segue acompanhando, então, toda essa tramitação desse projeto importante aqui para Santa Catarina. E ontem também, em Blumenau, tivemos a realização de uma sessão solene em homenagem aos 60 anos da FURB, a Universidade da região de Blumenau. Essa sessão, ela encerrou as atividades do programa Alesc Itinerante em Blumenau, com uma homenagem a essa universidade comunitária que, ao lado da Uniplac de Lages, é uma das mais antigas do sistema de universidades comunitárias aqui de Santa Catarina. Lembrando que essas universidades surgiram nas principais cidades catarinenses como uma alternativa ao acesso ao ensino universitário, em função de que o Estado e a União, na época, não davam conta dessa interiorização. Os cursos universitários eram muito restritos à capital e aí houve a necessidade das regiões se mobilizarem, criando essas universidades comunitárias. E a FURB tem um papel importante nessa questão e esse papel foi destacado na sessão de ontem. A gente acompanhou também essa sessão solene realizada em Blumenau. Conversamos com o deputado Napoleão Bernardes, que é o líder do PSD, que foi o partido que sugeriu essa homenagem, que foi aprovada por todos os demais parlamentares. Também conversamos com a Márcia Sardá Espíndola, que é a reitora da FURB, e ainda com o Mário Debrandi, que foi um dos homenageados e também é o prefeito de Blumenau. Acompanhe agora. É um momento de muita realização, porque a FURB ela faz parte da história de Blumenau e é sinônimo de Blumenau e também do Vale do Itajaí. A FURB foi a pioneira, a primeira universidade comunitária de Santa Catarina, aquela que quebrou uma barreira que fazia com que muitos jovens de cidades que não fossem da capital, para ter o direito a cursar uma faculdade, tivessem que ir a Florianópolis, ir à capital, longe de casa. Então a FURB inaugurou uma nova era, que foi a era das universidades comunitárias, aquelas com ensino de excelência, perto de onde as pessoas vivem nas regiões do estado.
FURB fazendo 60 anos, é muita história para essa região, na boa formação, no desenvolvimento econômico dessa região. A FURB tem um papel fundamental. Quantos e quantos hoje empresários, políticos, cidadãos, empreendedores iniciaram sua caminhada dentro da universidade. Então, para mim, como prefeito da cidade de Blumenau, é uma satisfação ser homenageado, como ANVI também, que eu represento aqui, que representa os 14 municípios que a FURB tem parcerias e que impulsionou também através da formação de cidadãos. Com certeza a gente está muito feliz por essa grande oportunidade. E a Assembleia Legislativa segue então com os eventos realizados aqui pelo estado de Santa Catarina. Hoje na agenda, eventos voltados para o transporte intermunicipal de passageiros e também para a saúde dos idosos. Pois é, às 11 da manhã, aqui na Assembleia, nós temos uma reunião da Comissão de Finanças a respeito da situação financeira das empresas de transporte público na Grande Florianópolis. Às 3 da tarde, a Comissão da Pessoa Idosa realiza o encontro municipal em atenção aos cuidados com a saúde e a segurança da pessoa idosa. Esse evento será no cidade de Imaruí, no sul de Santa Catarina. E amanhã nós temos uma sessão solene no período noturno em comemoração aos 100 anos da Sociedade Recreativa Mampituba. Esse evento será em Criciúma. Reforçando então que todos esses assuntos abordados aqui no programa Conecta e tudo que acontece aqui no Parlamento Catarinense é sempre acompanhado pelas nossas equipes de comunicação, divulgado na nossa agência de notícia e também nas redes sociais aqui do Parlamento Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar mais informações do Parlamento nas nossas redes sociais, @Assembleia SC. Bom dia para todos.